amo estudar, que foi um tema escolhido para esse processo, esse período agora que eu fiquei praticamente recluso, né? Quem não ficou, dedicar o tempo todo para falar sobre como a gente gerir nossas emoções, principalmente quando a gente é gestor, né? E é engraçado porque eu sou de uma época, né, que a gente escolhia as pessoas na área de recursos humanos com QI alto, a gente tinha testes para QI. E interessante que a gente, né, de algum tempo para cá, a gente vem trabalhando o que é o consciente emocional e buscando pessoas que tenham mais condições de controlar suas emoções do que, basicamente, controlar planilhas, processos, pessoas até e empresas, né? Então, que coisa interessante. Muito obrigado aí mais uma vez a DCS pelo convite e obrigado pela participação de vocês aí nesse bate-papo. Eu vou compartilhar com vocês. Eu acho que tem um microfone aberto aí. Vou compartilhar com vocês uma tela, tá? Isso. Para a gente possa conversar. Isso. Eu acho que tem passa carga, né? Tem um microfone aberto aí. Se você consegue fechar ele e não fechar todos, consegue, ótimo. Maravilha. Então, gente, a ideia de hoje é a gente trabalhar a questão da gestão da emoção, mas principalmente nesses tempos de pandemia. E, como eu estava falando para vocês, de repente a gente se vê controlando tanta coisa, sistemas, processos, planilhas, empresas, à frente de tanta coisa, mas a gente, às vezes, não tem o próprio controle da emoção. E engraçado que hoje pela manhã, eu conversando com uma pessoa que estou fazendo mentoria, né? E uma pessoa que está fazendo mentoria falou para mim assim, Jairo, é tão engraçado essa história da mudança comportamental que quando eu consigo entender quem eu sou, eu preciso mudar de novo. E essa é a única certeza que a gente tem, que a gente vai estar mudando o tempo todo. E me veio automaticamente uma frase na cabeça, né? Que nenhuma culpa vai alterar nosso passado, mas também nenhuma ansiedade vai fazer com que o nosso futuro seja diferente. Então, é interessante que a gente tenha a escolha de sofrer ou a escolha de ir em frente. Muita gente, às vezes, escolhe sofrer. Então, gente, como é interessante o perfil das pessoas que se vitimizam diante de tanta coisa que está acontecendo. Gente, já está acontecendo muita coisa ruim. Se a gente se vitimizar, a tendência é que as coisas piorem cada vez mais. Gente, como eu estava falando, então, algumas pessoas elas se cobram muito mais do que a própria cobrança externa, os próprios líderes, o próprio sistema. Então, por exemplo, tem pessoas que não se permitem errar. Você deve conhecer pessoas assim, que quando elas erram, o líder dela, o chefe dela, o superior dela não fala nada. A empresa talvez entenda esse erro como algo comum, mas ela se cobra muito por esse erro. Ou seja, pessoas que não se permitem errar, elas têm um problema com esse controle emocional, né, do erro. Porque a gente caminha muito e a gente é muito cobrado para a perfeição o tempo todo. Então, todas as vezes que a gente caminha muito e é cobrado muito para a perfeição, a gente não se permite errar. Mas a gente tem que entender que errar faz parte do caminho de quem quer acertar, né, o tempo todo. E aí, gente, o que é mais legal quando a gente fala nessa questão de gestão da emoção e porque as pessoas procuraram tanto gestão da emoção? Procuraram por um ponto que foi um estudo feito, né, pela Escola de Harvard, que eu achei muito interessante, de princípio de aprendizagem. Esse estudo foi de 2007, mas é muito interessante. Ele fala que somente 10% da população tem o que se chama vontade de aprender. 90% não fazem nada para melhorar suas habilidades, enquanto o item aprendizado não fizer parte da descrição de cargo. Ou seja, eu não vou buscar nada para mim por vontade própria, eu vou buscar porque eu preciso buscar para poder melhorar dentro da empresa, dentro da profissão, ou melhorar diante da sociedade. Então, vê que coisa interessante. Eu não vou buscar a melhoria por mim. Então, a gente vê isso, por exemplo, de pessoas que dizem assim, olha, eu não tenho vontade de aprender inglês. Porém, para a posição que eu estou, é necessário que eu fale, eu tenho que buscar isso. Então, eu vou lá aprender, mas mesmo que sem vontade. A inteligência emocional é bem parecido. Eu preciso aprender esse processo, mas às vezes eu não tenho vontade de aprender, né? Mas o meu cargo exige que eu tenha. E aí entra uma coisa engraçada, pessoas que fingem que têm inteligência emocional. E é muito interessante, as pessoas que fingem que têm paciência, que fingem que têm tolerância. Você já entrou na sala do chefe e diz assim, eu queria falar muito com você. E ele olha para você e faz assim, diga, né? Esse diga quer dizer, já vem você de novo enchendo o saco. Quer que você quer aqui, né? Você não está vendo que eu estou ocupado? Então é mais ou menos isso que ele está te dizendo. E é engraçado porque eu estava ontem na Bahia conversando com uma equipe que estava fazendo mentoria e formação gerencial, e foi muito engraçado porque uma das pessoas falou assim, Jairo, eu fiz o curso do monge executivo. Eu disse, mas como é que foi para você? Jairo, é uma semana dentro do mosteiro, o curso é maravilhoso, mas quando eu voltei, foi uma semana monge.
na primeira carga emocional que eu recebi, eu virei executivo na hora, sabe? Eu bati na mesa, chamei um monte de palavrão, pronto, aí acabou o monge e virei só executivo. Ou seja, muitas vezes a gente não tem esse controle, né? E a gente fala um pouquinho sobre essa parte aí do controle. E aí, gente, né? O que é que eu falo sempre? De ação, né? Sem ação, o conhecimento ele não vai valer nada. Então, o que adianta? Muitas vezes a pessoa tem vários cursos de liderança, tem vários cursos voltados para a formação do seu controle emocional, só que ele não usa isso no dia a dia. Então, como eu vejo, todas as vezes eu vou fazer formação de líderes, os líderes chegarem e eu faço uma pergunta única: o que é liderar para você? E todo mundo sabe. Mas o quanto disso você faz? E tem uma coisa que é muito engraçada, fala assim, liderar é ter resiliência, liderar é ter empatia, liderar é saber servir. Isso é lindo na teoria. Eu quero ver na prática você ter empatia, você saber servir, você saber respirar, porque tem uma história, né? Quem sabe respirar, né? Quem aprende a respirar melhor, consegue dominar melhor suas emoções também. E a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. A respiração tem tudo a ver com esse controle emocional que a gente precisa ter. E você sabe, quando você suspira, é porque você já está cheio. Você faz assim, já está cheio, né? Então, a gente é igual a panela de pressão. A gente tem que levantar um pouquinho a válvula para poder sair, para poder a gente começar a pensar de novo, quando a pressão está muito alta. É mais ou menos isso que acontece com a nossa vida. E aí, gente, mas o que são essas análises, essas emoções que a gente tanto fala? Quando a gente vai falar no psicologuês do processo, né? As emoções são reações neuropsicológicas. Então, assim, neurônios que estão ali, né, atuando de forma com o nosso psicológico. Então, assim, Jairo, isso é coisa muito rápida, segundos, frações de segundos, a gente muda o nosso estado de humor, a gente muda o nosso estado emocional apenas em fração de segundos. Na realidade, em meio segundo, a gente já consegue mudar o nosso estado emocional. E quando a gente fala especificamente desse resultado, né, que é a emoção, esse resultado do encontro de um acontecimento e o nosso sistema físico psicológico naquele momento. Então, é o resultado desse acontecimento em milésimos de segundos. Entre o que aconteceu, o estímulo que eu tive, o estímulo interno ou externo que eu tive e aquilo que eu reajo, a minha reação, a minha reatividade. Então, a emoção é algo muito legal de se estudar, porque é isso que acontece. Então, tem gente que diz assim, Jairo, aconteceu algo muito ruim e eu não tive reação nenhuma. A sua emoção foi paralisante. Jairo, por uma besteira eu explodi. A sua ação foi de explosão, mas você já tinha, de alguma forma, alguma coisa ali, né, preparado para explodir. Porque nós somos um pouco esponja. A gente vai juntando, vai juntando, vai juntando. É engraçado que eu falo muito isso, que a tolerância, né, da nossa vida, ela é igual a bateria de celular. A gente começa demais com a tolerância alta e no final da noite a gente vai ficando com a tolerância baixa. É justamente o momento que a gente vai para casa, já pensou, né? Que é que o esposo, a esposa, o companheiro, a companheira sofre, porque a gente chega com a tolerância já no finalzinho. Então, com ele, a gente explode. E aí a gente escuta aquela frase, engraçado, com seus amigos do trabalho, você não é assim. É interessante, né? Então, é exatamente isso, porque quando a gente chega lá, o nosso nível de tolerância já está muito abaixo. Né? A gente já gastou toda essa tolerância no trabalho com algumas pessoas. Então, a gente chega lá e quem nunca viu isso? Quem nunca viu isso? Né? Quem nunca ouviu essa história de que você é bom para os outros, para mim você não é bom, né? Você é uma pessoa maravilhosa na rua, né? Em casa você é uma pessoa desgraçada, né? Um dinossauro, mas exatamente isso, porque o nosso nível de tolerância, ele baixou. Né? E aí, Jair, como é que a gente faz então para carregar esse tipo de tolerância? Vamos ver daqui a pouco como é que a gente faz para carregar esse tipo de tolerância, né? Porque, veja, são dois ambientes completamente diferentes. Dois ambientes. Eu tenho o ambiente da minha casa, então o ambiente do meu trabalho, então o ambiente do trânsito, então o ambiente do caminho. Então, tem vários ambientes. Eu preciso entender cada ambiente desse e o que é que eu preciso, né, fazer para estar reagindo de forma diferente em cada ambiente. Né? Mas, gente, de cara eu já posso dizer para vocês, nós que estamos em casa esperando o outro chegar, nós vamos ser o alvo desse processo. Tá? Se não houver um estudo, se não houver, né, uma vontade da pessoa de aprender a lidar com as emoções, vai descarregar na gente. E aí entra o nosso papel de entender que quem precisa de ajuda nesse momento não somos nós, é o outro. Né? Então, esses resultados que a gente está falando de emocionais, eles podem ser, né, externos ou internos. Tem pessoas que, de fato, elas explodem. Elas colocam para fora, tá, o que estão sentindo e gritam e falam alto e xingam e chamam palavrão. Beleza. E tem aqueles que não falam nada. Não quer dizer que ele tem controle emocional. Ele não tem. Ele não tem. A emoção está implodindo nele. Então, quantas pessoas a gente sabe que chega à noite está com dor no corpo, começa a ter erupções cutâneas, né? A pele, começa a cair cabelo, né? Caspa. Então, assim, ele começa a ter, né, manchas no corpo. Então, ele começa a ver que existe uma coisa dentro dele. E uma angústia.
uma angústia. Quando não, dá aquele transtorno de ansiedade muito pesado. Que eu, por exemplo, sei, né, que eu estou ansioso quando, por exemplo, me dá vontade de comer coisas doces. Chocolate, coisa que eu geralmente não como. Chocolate, tal, tomar um café com mais açúcar, alguma coisa assim. Então, o corpo, na realidade, esse resultado emocional, ele traz alguma carga para a gente. Ele sempre traz. Né? E aí, mas se a gente for observar, 100% de tudo é emoção. 100% de tudo na vida é emoção. Se você está vendo um filme, você se emociona. Se você está lendo uma carta, você se emociona. Vai ver as fotos antigas, você se emociona. Uma lembrança emociona. Um perfume emociona. Por quê? Porque 100% de tudo na nossa vida está baseado na emoção. Então, o nosso trabalho tem que estar baseado na emoção. E eu achei fantástico ali para colocar, e o pessoal da BCS colocar essa coisa de que, né, eu sempre falo que despertar para o trabalho é algo fundamental para a vida, gente. Porque quando eu me encontro fazendo aquilo que eu quero, que eu gosto, né, que eu me programei, eu digo que a gente tem duas datas de nascimento, duas datas de aniversário, a que a gente nasce, né, e aquela aquela data quando a gente descobre para que a gente nasceu. Qual é a nossa missão na vida? Qual é a nossa missão na Terra? Qual é o nosso propósito? É outra data, né? Porque a gente renasce aí. Né? Então, esse é o processo. E é muito bom quando a gente se vê fazendo aquilo que a gente tem certeza que nasceu para fazer aquilo. Tá, gente? Independente do que seja. Não existe essa coisa de que a função é pior ou melhor. Não. Eu nasci para fazer isso. Existem pessoas que a gente quer promover para ser gestor e fala assim, não, eu estou bem onde eu estou, eu não quero ser gestor, eu quero trabalhar aqui porque aqui... Ah, mas é uma pessoa sem ambição. Não é isso. Ela se encontra feliz naquele processo, ela não quer, né, alterar o emocional dela, ela não quer se arriscar no emocional dela, porque ela está ali encontrada, ela encontrou o propósito dela, tá? Então, gente, poxa, por isso que a gente passa às vezes assim, o porteiro do meu prédio tem 20 anos que trabalha no meu prédio, mas ele é um dos melhores porteiros, ele chega numa felicidade, ele chega na alegria, né? Ele gerencia esse processo emocional de estar numa portaria, olhando quem entra, quem sai, de uma forma tão tranquila na vida dele, né? E tudo que ele queria, então, ótimo, né? Então, 100% de tudo na vida é emoção. Mas porque algumas pessoas, né, reagem emocionalmente bem e outras não? Aí é uma pergunta bem interessante, porque algumas pessoas, elas conseguem treinar sua emoção e outras não conseguem treinar sua emoção. Algumas conseguem lidar com essa emoção de uma forma muito boa e outras não conseguem lidar com a emoção, nem dela nem dos outros de forma boa. É uma coisa tão interessante, se você observar, tem gente que quando está mal, ela chega na empresa mal, já tem duas pessoas conversando num café, ela passa com a máscara, ela passa e diz assim, ela está olhando para mim, está sorrindo, tá? Pela máscara eu estou vendo que está sorrindo, está falando de mim. O que é que vocês estão falando de mim? Veja, eu já sofro antes de ver. Tem gente que é assim. Ela já é desconfiada com a outra, né? Ela não lida bem com as emoções dos outros em relação a ela. E aí, gente, a gente está sofrendo muitos efeitos colaterais dessa imaturidade que a gente tem emocional. E o que, Jairo, o que danado é a imaturidade emocional? É quando eu não consigo, de fato, entender o que aquela emoção está trazendo para mim. De bom ou de ruim, mas o que ela está trazendo para mim. E aí tem uns pontos para falar para vocês do que de fato gera, né, essa imaturidade, quais são os traços que a gente pode acompanhar dessa imaturidade emocional. Primeiro, as pessoas começam a ficar egocêntricas. Você vê quem é imaturo emocional, você pergunta o que foi, nada não, me deixa eu ficar sozinho. Então ele começa a ficar sozinho, ele começa a falar com ele sozinho. Eu tenho essa história de falar sozinho, eu tenho amigos assim, eu não gosto de amigos, eu não gosto de colegas, eu não falo com ninguém já. Meu melhor amigo sou eu mesmo. Eu disse, mas você fala sozinho? Falo. Eu só tenho duas pessoas que eu gosto, né? Porque eu falo sozinho porque eu gosto de duas coisas. Que é porque eu gosto de falar com pessoas inteligentes. Então, eu falo sozinho. Eu disse, mas e a outra coisa? Qual o outro motivo? Ele disse, o outro motivo é que eu gosto de pessoas inteligentes falando comigo. Então, eu me basto. Então, ele se basta. Ele se fala sozinho o tempo todo. Esse egocentrismo é um traço de maturidade. O outro é reatividade, é você mal falar e a pessoa já está reativa. Não tem gente que é assim, você vai entrar na sala e diz assim, eu quero falar com você, já sei o que você quer. Então, ele já reage. Né? Mas sabe por que isso está acontecendo? Ele já reage, ele completa as suas frases, ele não deixa você falar. Então, você é um traço de maturidade emocional pesado. Eu acho que já contei isso para vocês, porque eu tive um aluno muito interessante, que o apelido dele era resumindo dentro da empresa, porque tudo que a pessoa ia falar, ele dizia, resumindo, você quer o quê? Veja como ele não sabe lidar com a emoção, ele não sabe escutar as pessoas, ele não sabe ouvir as pessoas. Tudo dele ele resume que eu quero, vai rápido, tá? Ele pensa rápido, ele age rápido, mas isso pode ser um traço de maturidade dele, de não saber lidar com a emoção. Tem gente que precisa contar, tem gente que precisa, na tua frente, contar a história. Tem gente que precisa fazer sonoplastia da história, né? Eu vinha com meu carro e, de repente, o pneu, blá, 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 ele conta a sonoplastia e você tem que ouvir, né? O descontrole, a gente não precisa nem dizer que são um traço de maturidade muito forte.
Porque quando a gente é criança, a gente não tem a maturidade emocional, a gente se descontrola por qualquer coisa. Não tem aquela história que esse menino por tudo chora, pronto, ele não tem controle sobre o choro. Por tudo ele chora. Ele não sabe pedir algo, ele chora para pedir algo. Que isso é um ponto, né, que é primário na realidade, que a gente aprende a falar para não chorar. Porque a criança, quando está com fome, ela só chora, porque é a forma que ela se comunica. Mas tem adultos que, da mesma forma, eles continuam chorando para pedir as coisas. Gente, tem gente que ainda vai na sala do chefe para falar com o chefe sobre uma solicitação, que não está passando bem, que está querendo uma folga, que está querendo um aumento, e ele chora. Entende? Então, esse é um traço de maturidade, né? O choro. O poder, eu preciso ter o poder. E o poder, muitas vezes, ele está mascarando um traço de maturidade minha. Eu não sei lidar, veja, eu não sei lidar com as minhas fragilidades. E aí eu quero poder, para poder ninguém chegar perto de mim. Isso é um traço de maturidade. Aí é muito interessante isso, né? E está colado com a rigidez, que eu sou, quanto mais rígido eu sou comigo, com os outros, mais imaturo eu sou. Então, assim, eu não posso chorar. Eu não posso chorar. Eu não posso mostrar para as pessoas que eu me abalei porque eu sou o líder. Acabou isso. Esquece. Quanto mais a gente apresenta, né, as nossas fragilidades de uma forma, né, humana, mas a gente aproxima as pessoas da gente, porque a gente é frágil, porque a gente tem dificuldade, porque a gente às vezes não sabe, porque a gente tem medo, né? E medo é uma coisa natural, normal. Quem disse a você que gestor não pode ter medo? Ah, o gestor morre de medo. Morre de medo, morre de medo, né? E é engraçado que quando a gente não sabe alguma coisa, que a gente desdenha, né? Quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente desdenha mesmo. Eu não vou andar de lancha, a graça que tem andar de lancha, que ele tem medo, porque ele não sabe nadar. Aí diz que, né, que eu estava com um amigo uma vez, e estavam inaugurando uma ciclovia, e o pessoal de bicicleta e tal, e eu falei que legal, ele falou, não gosto, eu acho que a prefeitura, acho que o governo devia gastar com outra coisa, fazendo ciclovia para o pessoal andar de bicicleta, tirando o espaço do carro, o pessoal pode até morrer por causa disso. Eu digo, você não gosta de andar de bicicleta? Não é questão disso, a mulher disse, é porque ele não sabe andar de bicicleta, ele nunca andou, nunca aprendeu. Aí ele está dizendo isso. Então, veja, a pessoa desdenha, a pessoa rígida, né? Com o processo. Quando você vê alguém desdenhando alguma coisa, é porque ela queria, de alguma forma, ter, né? E aí entra a questão do descontrole. Eu digo assim, quando há descontrole é quando a emoção domina. E aí o que o Daniel Goleman, no livro dele, Inteligência Emocional, ele fala muito, né, na coisa do sequestro emocional. Vou explicar rapidamente para vocês, de forma resumida, o que é o sequestro emocional. É quando a emoção, veja, a emoção, ela não deixa, né, que a gente tenha contato com a razão. Okay? Ela toma conta de todo o espaço cerebral, ela não deixa que a gente tenha contato com a razão. Ou seja, a gente é sequestrado por aquele momento e aí a gente fala, age sem a razão, só com a emoção. É quando a gente é sequestrado emocionalmente. Então, quantas vezes a gente é sequestrado pela emoção? E a gente diz assim, eu não devia ter feito daquele jeito. Depois que a razão vence assim, eu peguei pesado. Eu excedi, é porque quando você é sequestrado. E o sequestro emocional, ele tem alguns gatilhos que disparam isso. Então, por exemplo, tem gente que você pode falar com ela, mas se você colocar o dedo é que dispara o gatilho. Porque na cabeça dela, o dedo é uma coisa de agressividade, é uma coisa de querer mostrar poder, força, e você não pode deixar. Então, o dedo, você pode falar o que for, não estou nem ouvindo, mas o dedo, né, o gesto, dispara o gatilho. O ideal de você trabalhar a gestão da tua emoção é entender quais são os gatilhos que fazem com que você tenha, né, uma predisposição para ser sequestrado pela emoção. Eu sei porque, por exemplo, eu tenho um gestor que para mim, Jair, a coisa que mais me incomoda, eu estou na reunião, pilhado, e o cara está rindo, eu estou dizendo, a gente está ferrado, a gente não atingiu, mas o cara está rindo, eu disse, sim, mas você já parou para pensar que tem gente que ri de nervoso? O cara está rindo na sua frente, o que foi? Está rindo de mim? Estou rindo de nervoso, chefe. A gente vai ser demitido, chefe. Desse jeito a gente vai ser demitido, todo mundo vai ficar ninguém aqui não, vai virar tudo Uber. Então, ele está rindo de nervoso. Ok? Então, a pessoa pode rir de nervoso? Pode. Eu preciso entender que ele não está rindo de você. Ele está rindo de nervoso do que está acontecendo, né? E aí, engraçado, né? Que alguns pontos importantes desse processo da inteligência emocional de não disparar o gatilho é, primeiro, conhecer sua bagagem emocional. O que é que você carrega com bagagem? Como eu te falei, os gatilhos que você tem. O que é que você carrega nessa bagagem? Né? E aí, gente, vou puxar um pouquinho a história para o meu lado. Quem é terapeutizado, quem faz o processo terapêutico vai entender algumas coisas da sua infância, vai entender algumas coisas que fazem com que... Gente, tem pessoas que parecem com outras pessoas que a gente, na infância, não tinha uma boa relação.
tá? Então, vou dar um exemplo aqui, claro, talvez seja exemplo de alguém aí, mas tá, espero que não, para não ser tão assertivo assim, mas assim, eu tinha um problema com meu pai, e eu escuto o Jairo, ele fala igual ao meu pai, o meu marido às vezes fala igual ao meu pai, a minha companheira fala igual à minha mãe, que era uma pessoa que eu tinha uma relação muito difícil, então, isso dispara em mim alguns gatilhos, ok? Porque isso é a minha bagagem emocional que está lá, né? Ela está lá guardada, e gente, e é muito interessante. A gente no estudo chama isso de trauma, né? A gente tem alguns traumas. O trauma nada mais é do que aquela fragrância do perfume. Você pode guardar o perfume 20 anos. Se você abrir o vidro, o cheiro está lá, né? O cheiro. Então, pronto, é essa fragrância. O trauma é essa fragrância. Vai ficar lá, te acompanhando, né? Agora, uma coisa interessante, você pode mudar a maneira de interpretar, de ver os fatos. Você pode mudar. Você pode não ver da forma que todo mundo está vendo ou na forma que a tua emoção está deixando, está querendo que você veja. Mas, peraí, tem outra forma de ver isso. Foi isso que ele disse, mas talvez ele não queira ter dito isso. Talvez ele está, né, num processo emotivo alterado e me disse isso, mas o que ele queria dizer não era isso. Aí eu dou uma dica muito legal. Toda vez que alguém chega alterado perto de você, parafraseie essa pessoa. Sabe quando você está em casa, está naquela DR, assim, desse jeito eu vou embora. Você está dizendo que vai me deixar? Não, não estou dizendo isso. Veja, a pessoa quando se escuta, ela começa a ver o que ela disse, tá? Né? Então, muito importante, é isso que eu vou falar para vocês agora, porque a gente está no meio de uma diversidade, né? Então, se a gente está no meio de uma diversidade, o que é que a gente pode fazer para encontrar oportunidades nessas adversidades, né? Eu fui buscar estudar, fui atrás do meu mestrado de liderança, eu fui buscar estudar no meio da diversidade, quando eu me vi sem palestras, sem eventos, né? Eu me vi sem ter exatamente aquilo que eu mais gostava de fazer, que era estar junto de pessoas, estar treinando pessoas. Eu fui buscar o que eu podia fazer. Então, né, eu encontrei algumas oportunidades de fazer mentoria com algumas pessoas, oportunidade de dar treinamento à distância, trazendo pessoas, inclusive, de outros lugares que não me conheciam, que estão me conhecendo. Então, tem pessoas que, né, eu conheci no meu intercâmbio que, poxa, estão fora do Brasil e hoje se conectam comigo. Então, para perguntar sobre algumas coisas, para fazer mentoria. Então, veja, então a gente vai buscar oportunidades nas adversidades. As adversidades, elas existem sim, mas qual a oportunidade que eu posso tirar dela? Aconteceu, mas acontece tanta coisa ruim. Sim, mas o que é que você pode tirar? Qual o aprendizado da coisa ruim? Mas uma perda é uma adversidade. Mas o que eu posso tirar daquela pessoa que se foi, o que ela deixou de legado para mim, o que ela me ensinou e até onde, né? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês de coração. Eu creio muito no que eu vou dizer para vocês. A gente, quando descobre a nossa missão, quando a gente descobre a nossa missão, que é esse segundo nascimento, a gente tem um tempo de vida útil, ok? E se ele chega, é o momento da gente partir, porque alguma pessoa, a gente já fez a nossa missão, que era trazer aquele legado. E, gente, não é fácil, porque bate saudade, que bate lembranças, porém, é olhar para frente, para que a gente possa dar continuidade a esse processo, porque é assim que funciona a vida, né? E aí, a gente precisa entender essas mensagens emocionais. A gente precisa ter tonalidade com ela, né? Algumas vezes, gente, e é muito engraçado, né? Algumas pessoas falam assim, Jairo, mas eu posso mudar o meu processo de maturidade emocional? Eu posso mudar? Eu disse, não, você não pode, você deve mudar esse processo. Você deve começar a se conhecer. E aí, quando você começa a se conhecer, você começa a pensar no que é que você pode fazer de diferente da próxima vez que acontecer aquele fato, né? Nós temos uma vulnerabilidade muito alta, que a gente sempre diz para o outro qual é o nosso ponto fraco. Vocês já perceberam, quando a gente conhece alguém, que a gente está interessado, vai conversar com alguém, e você tem vamos lá, vou pegar um ponto aqui, você tem um problema com vou pegar um fato profissional. Você tem um problema com uma pessoa anterior, e essa pessoa nova está substituindo. Você diz assim, olha, tinha uma coisa na pessoa que saiu que eu não gostava. Era isso, isso, isso. Você já diz logo o que, é que você não gosta. Você está expondo o teu ponto fraco. A mesma forma você faz quando você está conhecendo alguém. Você diz assim, olha, a primeira coisa, eu não gosto de gente, eu não gosto de pessoa ciumenta, eu não gosto de pessoa possessiva, eu não gosto de pessoa que queira tomar conta da minha vida. Você já vai dizendo todos os seus pontos fracos, né? O ideal, quando a gente não quer se expor, é que a gente diga nossos pontos fortes. Eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assado, eu sou uma pessoa assado. Porque se eu já digo meus pontos fracos, eu estou deixando que o outro conheça a minha vulnerabilidade. O que é que ele faz? Sabe aquela mulher que diz assim, eu detesto quando você entra em casa com sapato sujo. E o cara não queria te irritar. O que ele faz? Ele entra com o sapato sujo para te irritar. Porque ele sabe o teu ponto fraco. Porque você disse isso para ele. Então,
A maturidade emocional, ela vem dessa questão de que o que eu posso mudar em mim para que eu possa me, né, blindar de alguns ataques externos, porque os internos talvez eu não consiga. De novo, consigo trabalhando na terapia, mas os externos, né? E aí, gente, é muito legal isso que eu vou dizer para vocês agora. É gerenciar seu pensamento. E gerenciar o pensamento é algo fantástico, fundamental e essencial, eu acho que é essencial para a vida. Tá? Gerenciar o pensamento é essencial para a vida. Todas as minhas palestras eu falo isso, que o pensamento é que leva a gente para o resultado. Porque algumas pessoas já chegam na empresa, já chegam no local dizendo assim, hoje o dia não vai ser bom, o dia não é bom. Nós somos, né, a expectativa que nós criamos sobre nós mesmos. Então, se você tem uma expectativa sobre você, e você cria essa expectativa sobre você vai ser isso. Tem gente que diz assim, o poder do pensamento positivo, pode chamar do que quiser. Você é o resultado da expectativa que você cria sobre você mesmo. Tá? Anota aí. Você é o resultado da expectativa que você cria sobre você mesmo. Então, se você acredita em você mesmo, pode demorar, mas você chega onde você quer. Você chega, porque você tem uma expectativa que você consegue. Pode demorar, porque sai dessa neura de que você lê um artigo diz assim, se você até 50 anos de idade não conseguiu ter isso, um apartamento, um carro, você não vai conseguir mais porque a linha divisória, não existe isso. Cada pessoa no seu tempo. Então esquece essa história. Cada pessoa no seu tempo, ok? Porque se fosse assim, todas as crianças, o aprendizado do andar, a criança tem um aprendizado do andar de 6 meses a 1 ano, 1 ano e meio. Tem criança que anda com 2 anos, ela não tem nenhum tipo de dificuldade, ela anda com 2. Ok? Mas ela anda. Então, presta atenção. Todo mundo no seu tempo. Agora, você precisa criar uma expectativa consciente, real, daquilo que você quer para a tua vida. E, mais importante, trabalhar para você dar conta desse processo. Ok? Bom, então, se você é a expectativa que você cria, você precisa gerenciar o seu pensamento. E o legal é que você pode pensar como adulto, mas se sentir como criança, que eu acho que é o mais legal de tudo. Em algumas pessoas que estão aí fazendo mentoria comigo, eu tive a oportunidade de dizer assim, você tem um perfil de moleque. E a pessoa, como assim, Jair? Porque o perfil de moleque é aquele perfil que gosta da agitação, gosta da brincadeira, gosta da coisa lúdica. É moleque, ok? Porém, leva a sua vida com responsabilidade, mas é um moleque interno. E é muito gostoso trabalhar com quem, por exemplo, faz piada das coisas, mesmo quando a gente está numa situação muito, né, carregada, ela faz piada das coisas, ela tem um bom humor, porque ela faz com que a gente aconteça o que eu chamo de quebra de estado. Está todo mundo no estado tenso e alguém vai lá e conta uma história e sai do estado tenso, né? E é muito engraçado. Eu mandei uma foto para uma empresa essa semana para fazer um card de uma palestra. Eu disse, nossa, já essa foto está perfeita. Eu disse, eu testei positivo nessa foto. Ela testou positivo, isso está bonito. Eu testei positivo para bonito. Você gostou? Ela disse, você testou positivo mesmo, está bonito. Eu disse, é um fotógrafo maravilhoso. Então, a gente, né, tem essa questão de, né, não levar tudo, saber o momento, mas se sentir como criança, gente. Criança, se você observar, ela tem um parâmetro, né, muito interessante. Ela não julga, ela não tem preconceito, ela se junta, ela coopera, ok? E é muito interessante esse processo. Então, pense como adulto, mas sinta-se como uma criança. E criança no sentido do espírito de criança, no sentido de tem muita coisa para aprender, se errar, tem todo o tempo para acertar. É assim que a gente tem que se sentir. Eu erro, mas eu tenho tempo para acertar. E eu erro de novo. E eu tenho tempo para errar de novo, para acertar de novo. E a vida é exatamente esse acerto, esse erro e essa construção. Entre o acerto e o erro. Algumas coisas a gente acerta de cara e outras a gente demora para acertar. Tá? Mas que bom que é assim, né? E muito interessante essa gestão do sofrimento. Que tem gente que não sabe gerenciar seu sofrimento, né? Contempla o belo. Contempla o belo. Gente, às vezes você mora numa casa que tem um jardim, às vezes você mora na frente do mar, às vezes você mora na frente de uma floresta, às vezes você mora na frente de outro prédio, mas tem crianças brincando, você tem um jardim embaixo e você não contempla. Você não contempla o sol, você não contempla a lua, você não contempla a terra, você não contempla nada. Contempla o belo. E é muito interessante, porque se você trabalha com alguém que te faz muito bem, essa pessoa é bela para a tua vida, contempla, olha essa pessoa, né? Olha com um ar legal, diz assim, poxa, como é bom trabalhar com você. Contempla aquele trabalho legal que você fez, contempla aquele prêmio que você ganhou, contempla o que é belo.
Porque essa é uma questão assim, tem gente que contempla o que traz sofrimento. Contempla o que traz sofrimento, vê? Sabe? Eu vi uma pessoa, uma vez, olhando para a cicatriz, essa aqui foi uma cicatriz de uma briga, contempla sofrimento. Eu não vou contemplar sofrimento, vou contemplar o que eu ganhei de bom na vida, né? Evitar sofrer por antecipação, então o nome disso, né? Ansiedade. E nós somos uma geração cada vez mais ansiosa, diante de tudo que a gente está passando, mas, como eu falei no início, ansiedade, né? A sua ansiedade não mudará seu futuro, nunca. Então, controle sobre esse processo. Controle, parece ser fácil, mas é muito difícil controlar a ansiedade quando você não permite controlar a sua própria ansiedade. Tem gente que não gosta. Não. Eu sou assim, sabe o que eu escutei essa semana? Eu sou da área comercial. A área comercial tem que ser ansioso. Não tem que ser. A gente tem que ter ansiedade sob controle. Não tem que ser ansioso. Né? É até ruim você ser muito ansioso na área comercial, porque você fica ali contando com algo e, de repente, esse algo não vem e você se frustra. E isso tem uma coisa na área comercial que eu acho fantástica, que você tem um bate-a-meta, dia primeiro você começa tudo de novo. Né? Então você era muito bom e hoje, mas é quase tudo, né? Quase tudo na vida é assim, né? Proteger sua emoção das coisas que podem trazer pensamentos ruins para você. Então, eu vou dar um exemplo aqui, claro. Tem gente que antes de dormir, o que é que faz? Vou dar uma olhada naquela série, mas é uma série violenta, é uma série de violência, gente. Eu vou dormir com a cabeça voltada. Aí já eu tive um pesadelo à noite. Eu digo, claro, claro que você teve. Você foi assistir o quê? O que você estava assistindo, né? Tinha um filme onde todo mundo matava todo mundo. Eu sonhei que estava me matando, estavam atirando em mim. Claro, evidente. Né? Então, veja, você não protege a sua emoção. Tenta, antes de dormir, ler um trecho legal de um bom livro. Vê um trecho de um vídeo legal de alguém falando para você. Medita. Escuta algo legal, que aí você protege a sua emoção. Protege a sua emoção. E não adianta a gente botar carga no trabalho hoje e tal, você trabalha, dá até meia-noite, 1 hora da manhã trabalhando. Antes, dá uma pausa, 10 minutos, toma um bom chá, escuta uma boa música, dá uma respirada e depois deita. Porque você desacelera o teu cérebro, né? E estimula o tempo todo os bons sentimentos, ok? Então, vê o que traz bons sentimentos. Eu, particularmente, ando sempre com as fotos das minhas filhas no celular. E, gente, quando o bicho está pegando, eu vou passando as fotos, porque as fotos me trazem onde elas estavam e o que estavam fazendo. E esses sentimentos, eles me estimulam positivamente, ok? Tem gente que teve uma raiva do e-mail que o chefe mandou, que ele ficou com o e-mail aqui atravessado. O que é que ele faz na hora que ele está estressado? Ele vai olhar aquele e-mail de novo, porque ele quer ficar mais estressado ainda. O indivíduo, ele tem estratégia para ele mesmo se sabotar, ele não precisa de ninguém para matar ele mesmo se mata. Como é que pode uma coisa dessa, né? Como é que tem gente assim, que ele mesmo estimula maus sentimentos dentro dele? Né? Então, gente, presta atenção. Eu guardo as coisas que você fez, que você ofendeu, eu deixo aqui armazenado, porque uma hora eu vou olhar de novo, sabe? Para eu ter raiva de novo. Gente, desculpa, o que me fez raiva, eu deleto. Eu preciso pensar naquilo que é bom para mim, né? Então, vamos começar a aprender a lidar com esse, né? Com esse novo momento que a gente está vivendo. A gente já tem tanta coisa ruim, a gente começar a trazer para nossa mente coisas boas e atrair e fazer acontecer, né? Muito importante, algumas dicas que eu vou dar para a gente manter a nossa emoção sob controle. Primeira coisa que eu acho que é muito legal, ser escada. Jairo, o que é ser escada? É ser escada. É fazer com que as pessoas, através de você, elas consigam aquilo que elas precisam para a vida delas. Gente, não tem nada melhor para a tua emoção de que você saber que você desenvolveu uma coisa chamada gratidão na vida de outra pessoa. Que a pessoa é grata a você por ter passado pela tua vida, por você ter feito dela, ter feito ela enxergar algo que ela não via, ter dado a oportunidade para ela crescer, ter dado a oportunidade para ela ser quem ela é hoje, e principalmente ter dado a oportunidade para ela encontrar a missão dela. Não tem, olha, para quem já passou pelo que eu vou falar agora, sabe o que eu estou falando. Não tem coisa melhor que você passar por aquele ex-estagiário teu, que você viu que ele era totalmente inadequado, que ele não tinha formação básica, às vezes nem educação doméstica, e você poliu de uma forma que essa pessoa hoje está no cargo de gerência, de direção, e você olha para essa pessoa e diz assim, nossa, que maravilha. É assim, gente, de fato, como eu falei, é uma pedra que você poliu, que é o diamante. Então, você foi a escada, você que ajudou a subir, ele subiu por causa de você. Que maravilha. Isso não te deixa melhor que a pessoa, não. Isso te faz se sentir melhor que qualquer outra pessoa. Né? Então, esse sentimento. Buscar estabilidade. Jairo, é muito difícil buscar estabilidade, porque quando eu estou bom, sabe aquela história? Quando eu estou bom no amor, eu estou ruim na profissão. Quando eu estou bom na profissão, eu estou ruim no amor. Buscar essa estabilidade.
né? Muitas vezes, o nosso problema, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, é que a gente quer mudar as pessoas que trabalham no trabalho, que trabalham com a gente, e quer mudar as pessoas que moram com a gente, que convivem com a gente. Você primeiro muda, depois o outro muda, e o contexto muda. O problema é que você quer mudar o outro. O problema é que você quer que o outro seja muito parecido com você. Talvez a sua cópia fiel, e não vai ser. Ele tem o tempo dele, ele tem a reação dele, ele tem a vida dele, e você tem a sua, e vocês se juntaram até quiseram, tá? Dentro do ambiente de trabalho também escolhi pessoas para trabalhar comigo. Aí, eu acho engraçado que tem gestor que diz assim, Jair, eu quero alguém que não veio da área, que não sabe de nada, para eu poder desenvolver. Não tem medo de morrer, vai desenvolver alguém, mas tudo bem. Desenvolve como? Como é que desenvolve a pessoa? Você tem que ter paciência, você tem que entender como é que essa pessoa aprende, entender como é que essa pessoa entender a velocidade dela e colocar ela dentro do time da empresa, não do seu. Ele tem um time da empresa e tem o seu. Então, o time da empresa é um, tá? O seu time é outro. Eu, particularmente, já, quando alguém me pede alguma coisa, se o meu chefe pediu uma coisa para sexta, quinta-feira eu entrego. Sim, você. Se ele pediu sexta, eu entrego sexta. Eu sou cumpridor de horário e cumpridor de prazo. Você se antecipar o prazo, mas é porque você quer. Mas o prazo não é até sexta. Não, porque se tiver algum problema, eu tenho a sexta para mexer, mas veja, é você. Então, preste atenção, né? Veja que você é ansioso, porque você quer. Você cria o processo de ansiedade. Conhecer seus limites. Acho que não tem nada melhor que você se conhecer. Eu gosto muito de falar isso que eu vou falar para vocês. Alguns de vocês já ouviram isso. Está cansado, está nervoso, está no limite, vai para casa. Não força. Gente, você tem que entender os sinais que a natureza está te dando interna. Você começa a não raciocinar, você começa a não pensar, o humor começa a ir embora, você começa a bater na mesa, você começa a bater mais forte no teclado, ok? Você começa a pegar o celular e ficar sem paciência. Então, é o teu limite, vai embora. Desculpa, você não produz quando você está assim. Você acha que produz, você não produz nada. Vai dormir, vai descansar, ok? Se gostar de tomar seu vinho, vai tomar seu vinho. Se gostar de tomar sua cervejinha, vai tomar sua cervejinha. Se não bebe, toma uma taja preta, toma qualquer coisa. Vai descansar. Vai descansar. Conheça até onde você pode ir. Quer controlar a tua emoção, quer gerenciar ela, conheça até onde você pode ir. E aí, claro, né? Vamos falar da emoção dentro da empresa. Eu até já me adiantei com algumas coisas, mas vamos falar da emoção da empresa nesses novos tempos. Né? E nesses novos tempos, tem uma coisa muito interessante. Aquela experiência positiva para o cliente depende da emoção. Eu estou falando cliente que é todo mundo que convive com a gente. Porque tem gente que acha que o cliente é só o externo, né? Todo mundo convive com a gente, que precisa da gente, que precisa da nossa área, do nosso setor, é um cliente. Né? Trazer experiência positiva para esse cliente é algo, né, fantástico. É trabalhar a emoção desse cliente. Alguns de vocês conhecem, e eu tenho como referência, eu pedi licença para usar como referência, eu tenho como referência um hotel em Atibaia chamado Tauá, no resort, né? Eu trabalho com eles são pessoas maravilhosas, é um hotel de família, de uma família que, né, eu digo que existe empresa familiar, existe empresa de dono. Lá é empresa familiar. A família trabalha, mas ninguém é dono, é a família que trabalha dentro do processo deles. E é muito interessante que lá, no crachá dos funcionários, não tem colaborador, tem emocionador. Então, eles são treinados para emocionar os clientes. Eles são emocionadores. Emoções positivas, tá? Então, eles são treinados para emocionar positivamente os clientes. Então, e recentemente eu tive, agora já na pandemia, e eles têm um código muito interessante, que eles passam por todo o cliente e faz esse sinal, né? Como assim, estou lhe abraçando. Né? Não tem um só funcionário que não passe por um hóspede e não faça esse sinal. Então, isso traz para a gente a ideia de que está sendo abraçado. E traz uma emoção muito legal, porque qualquer pessoa está fazendo isso com a gente onde a gente passa. A gente diz, você foi bem servido, o pudim estava bom, que o pudim de lá é delicioso. O pudim estava bom, seu pudim estava maravilhoso, como sempre daqui. Obrigado. Então, assim, é um abraço. Então, é a emoção. É de você, de resolver as coisas de uma forma, por quê? Qual é a ideia? Se você está indo para lá com a tua família, você está indo para lá em conversão de vendas, você está indo para lá, alguns estão indo trabalhar, mas mesmo o trabalho tem que ser um trabalho, tem que ser leve. Não pode ser uma coisa que tem uma experiência negativa com o processo. Então, pensa em qual experiência você está dando para o teu cliente. Né? Quando você não controla a tua emoção, não domina a tua emoção. E aí, claro, né? Vou falar da emoção da vez agora. A emoção da vez é essa aí, afetividade. Quanto mais afetivo você for, mais você consegue trazer as pessoas para o controle que você precisa. Então, afetividade tem a ver exatamente com compaixão. Compaixão significa olhar com a paixão, ver? Compaixão. Olhar com paixão. Porque a ideia da compaixão é eu estou com pena. Não, compaixão, olhar com paixão. Okay? Se você não olha com paixão, tá? Você sente compaixão. E o sentir compaixão é assim.
Pense em alguém que você gosta muito e fecha os olhos. Pensa. O teu semblante muda, porque você está observando essa pessoa com paixão. Ok? E é engraçado quando eu digo para fechar os olhos, para algumas pessoas dizem assim, Jairo, por que fechar os olhos para sentir? Né? Por exemplo, quando eu estou fazendo técnica de escutatória, que eu chamo, né? Porque as pessoas querem falar de oratória, mas não querem falar de escutatória. Para escutar melhor, fecha os olhos. Mas por quê? Porque os olhos desviam, né, daquilo que você precisa ouvir. E você fecha os olhos e começa a ouvir. Né? Tem gente que quando está comendo, ele fecha os olhos para sentir o sabor. Né? Okay? Então, gente, os olhos fechados é sentir o que está acontecendo com o teu corpo, com a tua vida. Então, por exemplo, quando você beija, o olho está fechado. Se você tiver de olho aberto, o outro tiver de olho aberto, então é errado. Você, de vez em quando, dá uma olhadinha, porque se os dois tiverem de olho aberto, está tudo errado. Então, a emoção é olho fechado. Então, a afetividade é exatamente isso. É sentir compaixão. E é isso que a gente está buscando hoje dentro das organizações. A afetividade, né? Aí eu tenho um exercício para vocês, que eu queria que vocês até printassem a tela para o exercício. Vocês vão dedicar um tempo da semana para um trabalho colaborativo com o time. A gente já faz isso. Que seja juntar a cesta básica, alimentos, que seja um trabalho, eu gosto dos trabalhos manuais, que seja, a gente vai fazer o seguinte, gente, tem uma coisa muito lúdica. A gente vai fazer aqui uma oficina de artes. 10 minutos antes do trabalho. É papel, né, cartolina, tinta e vamos pintar. A gente vai pintar algo que representa a nossa emoção hoje, por exemplo. E as pessoas vão pintar. E aí, vocês fazem o seguinte, troca o desenho, um termina o desenho do outro. Ok? E um vai pintar, vai dar a cor do outro. E depois, em um minutinho, cada um explica o que é que pintou, o que é que desenhou. Mas dedica um tempo da semana para um trabalho colaborativo. Isso faz com que a emoção das pessoas fique mais... Veja, eu vou passar para o papel a emoção. A gente faz isso no processo terapêutico, ludoterapia. As crianças passam para o papel e a gente consegue ver. Por que vem cá, que é isso aqui? Que desenho é esse? Esse aqui é meu pai e minha mãe. Por que eles estão distantes? Ah, porque eles brigam. Então, ela começa a dizer para a gente coisas através do desenho. A gente tem essa facilidade de, através do que é lúdico, falar aquilo que está sentindo. Muita gente tem dificuldade de falar e de se expressar, mas no papel ela consegue. Então, exercita isso. Exercita fazer, por exemplo, um café da manhã, onde cada colaborador leva uma fruta, a gente faz uma salada de fruta coletiva. Eu sei que isso acontece na escola do seu filho. Mas está na pandemia, tá, mas com cuidado, dentro dos protocolos a gente consegue fazer, tá? Seguindo os protocolos, consegue fazer de higiene, que, evidente, a gente sempre teve os protocolos de higiene, gente. A gente sempre cumpriu. Agora a gente está com mais cuidado ainda, mas a gente sempre cumpriu. Né? A gente sempre cumpriu. Dizer que não, muita gente que eu conheço, eu, inclusive, andava com álcool gel na bolsa. Muita gente. Tá? A gente não andava com a máscara. Mas, mesmo assim, eu tenho amigos que, quando estavam com sintomas de gripe, já botavam a máscara para não passar isso para outras pessoas. Algumas crianças, sintomas de gripe, a gente deixava em casa e levava para a escola. Então, assim, a gente já se cuidava. A gente, claro, a gente nunca passou pelo que a gente está passando, e foi algo que a gente intensificou. Mas faz esse exercício. E uma vez na semana, um café da manhã, uma salada de fruta, leva um chefe para dentro da empresa, vamos fazer uma pizza todo mundo junto. Não sei o que dá para fazer com a pandemia, mas exercício colaborativo. Ok? A gente vai fazer uma arrecadação de livros infantis para a gente doar para uma biblioteca de uma instituição dessa aí. A gente vai fazer um 5S colaborativo. A gente vai começar mexendo aqui na área tal, tirando as coisas da gaveta, jogando fora, não sei. Mas um trabalho colaborativo onde todo mundo precisa de todo mundo. Para começar a fechar esse ciclo, porque a gente está começando a ficar mais individualizado agora, individualista, né? E fazendo trabalhos individuais e deixando esse trabalho coletivo. Então, um exercício legal aí para vocês. Tá? Bom, para a gente terminando a nossa conversa aqui, né? Como é que a empresa pode agir nesse processo? Primeiro, eu acredito muito que o líder tem que ser mais assertivo do que nunca agora. Ele tem que buscar ler, entender, compreender o que de fato é a liderança dentro desse processo agora que a gente está vivendo. Segundo, ele tem que estar buscando aprender com as pessoas que estão junto dele. Líder, ele tem que ouvir mais e aprender mais. Deixa o pessoal andar e vai aprendendo como cada um pode, né? Pode junto, dentro de cada um, junto. Você deixa andar, vai observando e vê como o que cada um tem de melhor e vai juntando o melhor de cada um para você ter um time mais coeso. Eu preciso entender onde cada um é melhor para reposicionar esse time na hora que eu preciso. Tá? Tem um dos pontos que eu acho que é o ponto fundamental do processo hoje, que é a questão da comunicação. Eu sei que se eu falar hoje vai dar problema, então hoje eu não falo. Eu me conheço. Uma coisa muito interessante. Tem gente que vai fazer
uma live, vai fazer um discurso, vai conversar, vai para uma reunião e não leva um script. Deixa eu pedir uma coisa a vocês, levem um script. Falar de improviso é muito risco. Muito risco. Mas eu tenho uma oratória boa, não estou falando de oratória, estou falando falar de improviso. Falar de improviso compromete o teu estado emocional, porque você se emociona positivo ou negativamente, você fala o que deve ou fala o que não deve. Você já viu alguma pessoa que vai falar de improviso e diz assim, gente, eu vou dar um spoiler para vocês, não era para falar. Porém, a gente está aí fazendo um estudo de cargos e salários, pronto, já disse às pessoas que vai melhorar. Você nem disse isso, vocês estão fazendo um estudo de cargos e salários e vem novidade por aí. Não era para ter falado isso. Porque você gera ansiedade na turma, que se botar, agora vão mexer no salário, graças a Deus. Finalmente, passa o ano, 2, ninguém mexe. Ou seja, leva lá arrumadinho, o que é que pode falar? Eu posso falar sobre isso, isso e isso. Essas coisas que não vão aqui, eu não falo. Eu vou me emocionar, mas não vou falar. Ok? Construir relacionamentos maduros. Ainda tem gente que é engraçada. Ainda tem gente com comportamento de além da infância, mas eu falo comportamento, não é ser criança, é comportamento, veja. Eu não estou falando com fulano. Eu estou com raiva dele. Gente, é muito interessante isso. Como é que leva o que é profissional para o pessoal? Não é? Ainda tem gente que faz isso, ainda leva o que é profissional para o pessoal. Eu estou com tanta raiva de você que eu estou cego. Tem gente que fica cego de raiva. Eu acho tão engraçado isso, né? Cego de raiva do outro. Porque o outro não fez aquilo que você queria. Então, preste atenção. Constrói um relacionamento maduro. E o relacionamento maduro é aquela história. Tu tá com raiva de mim? Tô. Deixa a raiva passar. Passa aqui mais tarde. Tá bom? E mais tarde a gente sai. Vai tomar um show, vai conversar. Mas se eu tô com raiva, eu tenho que dizer, tô com raiva. O pior é aquela pessoa, você está com raiva de mim? Não. Você fez alguma coisa? Você fez... Ironiza. Você fez alguma coisa? Não fez nada. Você fez alguma coisa? Você fez alguma coisa? Você falou alguma coisa de mim? Por que eu tenho motivo para estar com raiva de você? Agora, sua consciência está pesada, é isso? Veja, não funciona, né? Desenvolver o time. Qual é o teu plano para o teu time? Qual é o teu plano para o teu time? Nesse momento, já ficou ruim, tem pandemia, mas qual é o teu plano para o teu time? O que é que você tem feito de diferente, de construção com esse time? O time sabe exatamente qual é o lado do gol, ou ele está correndo para o lado contrário e ele está fazendo gol contra. Você sabe qual a direção que você está indo? Você sabe qual a direção que a empresa quer que vá? Porque, gente, equipe sem propósito é equipe perdida. Equipe que não sabe o que tem que fazer é equipe perdida. Se a gente tem um propósito esse ano, que é um propósito de trazer as pessoas mais próximo da gente, como cliente, como fornecedor, né? E trazer experiências positivas, o time tem que estar coeso nesse processo. Desenvolve esse time. Faz com que esse time entenda o papel deles dentro do processo, né? Muito importante aí, ainda, né? Focar no foco do cliente. Posso repetir para vocês uma coisa que eu acho fantástica? Quando o teu chefe pedir alguma coisa, atende a primeira encomenda dele, depois tu vai fazer o que tem que ser feito. Escuta de novo. Quando o teu chefe pedir alguma coisa, atende primeiro o que ele está querendo e depois faz o que tem que ser feito. Ok? Porque, às vezes, o que ele está querendo é algo mais simples. E você vai adiando, e ele tem a visão de que você não está querendo fazer, ou não sabe fazer, ou não pode fazer. Ok? Então, pega a encomenda e faz primeiro. Porque nem você tem um descontrole emocional, nem ele. Ok? Então, foca no foco do teu cliente. Outra coisa, né? Pensa e age de forma inovadora. Não tem coisa mais legal para gerenciar a emoção da gente do que inovação, do que criatividade. Forçar esse processo. Quando eu falei, vamos ver o que a gente pode fazer colaborativo essa semana, deixa a turma falar, deixa a turma... Né? E aí vai agindo, vai vendo. Né? Tem um ponto muito importante hoje, que a gente está dizendo que o ponto da competência da liderança mais específica hoje, para esses novos tempos, que é resolver problemas complexos e executar decisões. Ou seja, é resolver problemas complexos, porque os problemas que a gente já tinha, eles não eram complexos, não. Complexos são esses que a gente está tendo agora. Administrar pessoas ao longe, no home office, administrar pessoas que estão perdendo parentes, não é fácil. Então, esses são problemas muito complexos. Como resolver esses problemas? Como fazer com que esses problemas não interfiram diretamente no resultado do negócio? Né? Gerenciar projetos e processos com sucesso. Outro tema que a gente está buscando hoje de liderança, que eu acho fantástico, é gerenciar projetos e processos. Gente, vou pedir mais uma coisa também para vocês. Faz bem para o ego, faz bem para o emocional, você fazer um belo projeto e você divulgar esse projeto para outras pessoas veem esse projeto. Tem gente que faz uma planilha maravilhosa do Excel e não fala para ninguém.
E só ele usa, ele não compartilha. Projeto legal é quando você mostra. É quando outras pessoas... Veja, que coisa boa, a pessoa está usando uma planilha que foi eu que fiz. Que ótimo. Tem gente que fica, é o meu, sabe? Sofre. Tem gente que sofre pela cadeira da empresa. Quem pegou a minha cadeira? Meu Deus, sofre pela cadeira da empresa. Né? Quem pegou... Eu já cheguei em empresas que tinham o nome nas cadeiras. Porque as cadeiras da pessoa, não porque está na minha regulagem, na minha altura. Desculpa, gente. Isso é um apego que não faz sentido, né? Definir metas e métricas que suportam os objetivos. Metas e métricas que suportam o objetivo geral. Porque quando é que há sofrimento? É quando as metas e as métricas não suportam o objetivo da empresa. Aí é o sofrimento geral que todo mundo sofre. Né? E tem empresa que está na sofrência o tempo todo porque as métricas não suportam os objetivos. Okay? Então, repensar, refazer. E tem uma coisa que eu quero deixar claro aqui. Transparência. Transparência dos processos. Se a gente está mal, a gente diz, a gente não está bem. Porém, a gente pode ficar bem se a gente for por esse caminho. Ok? Alguém me perguntou ontem isso e ficou muito na minha cabeça. Jairo, o líder é aquela pessoa que ele sempre vai dizer que está bem, mesmo quando ele não está. Eu disse, depende da circunstância e da situação. Se você percebe que a tua equipe é frágil, é imatura, e que a equipe o tempo todo está se espelhando em você, você tem que ser o Superman e a Mulher Maravilha. Tá? Se você percebe que a tua equipe é mais madura e a equipe percebe que você está frágil e ela vai fortalecer o processo para que você também se fortaleça, legal. Agora, se a equipe não é madura e você está fraco, vai ficar todo mundo fraco porque, você viu a reunião agora, como ele saiu? Eu não sei você, mas eu estou com o meu currículo na rua, porque ele vai ficar, vou ficar aqui para apagar a luz não. Então, é assim que funciona mais ou menos. Tá? Bom, para a gente ir concluindo, né? Como é que o líder ainda deve agir? Treinar a sua liderança o tempo todo. Desculpa, mas assim, liderança é prática. Liderança é prática. Não adianta dizer eu já sei. Não, é praticar. É praticar o tempo todo. Gente, até anotações, sabe? Até post-it, lembrando dos pontos, sabe? É isso. Eu acredito muito nessa questão que gestão requer treino. Gestão é treino o tempo todo. Gerenciar a emoção é uma coisa, é treino. É treinar minha emoção o tempo todo. É treinar como eu gerencio. Então, tudo é treino. Ninguém chega na perfeição sem treino. É treino, 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 treino o tempo todo, tá? Eu chamo de reunião de resultados, RRA. O que eu chamo de reunião de resultados? É reunião de resultados com afetividade, tá? Então, é uma reunião de resultados? Mas a gente pode falar sobre família, a gente pode falar sobre emoções, a gente pode falar sobre coisas que acalentam o coração, mas falar também sobre resultados. Hoje, ninguém suporta a reunião de resultados só porrada. Não, hoje não existe. Porque a gente está levando porrada daqui, porrada de lá, porrada de lá, e vai ter uma reunião de resultado para levar porrada, não. A gente fala de resultado, porém, com afetividade, com ternura. Ok? Bom, engajar que as áreas se apoiem. Jairo, parece uma coisa que a gente já faz, parece uma coisa que é antiga. Tem áreas que não se ajudam e tem empresas que uma não conhece o setor da outra. Eu vou dizer para vocês, às vezes, que trabalham na granja. Às vezes, tem o pessoal da produção e o pessoal do escritório. Eles falam assim, o pessoal do escritório, ou seja, não está todo mundo na granja, parece, que tem o pessoal do escritório, o pessoal da produção, o pessoal da logística, veja, às vezes um nem sabe o que o outro faz, e nem sabe o outro o que atrapalha emocionalmente, por exemplo. Vou dar um exemplo claro aqui, prático para vocês. Eu tenho um funcionário na produção, e esse funcionário vai no departamento pessoal tirar uma dúvida sobre o contra-cheque dele, sobre o boleirite dele. A pessoa do departamento pessoal trata mal. Essa pessoa volta para o setor de produção mal, emocionalmente abalado. Ele não produz mais. Ou seja, a pessoa do departamento pessoal, que é do administrativo, está interferindo diretamente no processo produtivo. Porque ele não tem essa ligação, ele não entende essa ligação. Né? Então, eu fui procurar uma pessoa que é de uma área para me ajudar e a pessoa me tratou mal. O meu funcionário volta mal por causa de uma pessoa de outra área. Eles não se conhecem, eles não conversam, eles não trocam experiências, eles não sabem exatamente o que é que um faz, o que é que o outro faz. Isso acontece em muitas empresas. Assim, conhecem o seu trabalho. Uma apresentação rápida, toda semana alguém vem, fala sobre sua área, fala sobre o seu setor, fala suas dificuldades. Quando você manda a nota para mim errada, o que é que eu tenho que fazer? Quando você faz isso errado, o que é que eu tenho que fazer? Para se conhecerem. Eu acho isso fantástico. Né? Projetar imagens futuras e animadoras. Gente, do jeito que... Veja a informação. Gente, do jeito que a gente está indo, não sei se a gente emplaca 2022. Fechou. Eu tenho que projetar imagens futuras. Galera, é o seguinte, quando tudo passar, nós vamos ter uma demanda assim, a gente tem que estar preparado para assado, a gente vai ter... Ok?
Eu estava conversando com o pessoal de São Paulo hoje pela manhã, né? Está aí no online, tá? Jairo, a gente vai fazer esse primeiro evento em São Paulo, né? Híbrido, Jairo, e assim, a demanda vai bombar. Te prepara a tua voz, prepara a tua fono, porque quando liberar aqui, como liberou nos Estados Unidos agora, quando liberar, tu segura a tua onda, porque putz que vai ter de stand-up para tu, já vai botar essa galera para rir. Eu disse que coisa boa. Então, projeta imagens futuras animadoras, tá? Projeta essas imagens futuras animadoras. E eu gosto muito dessa coisa, do estar perto, estando junto, porque às vezes você é um chefe, é um líder que está perto, mas não está junto, só está perto. Sabe? É aquele que diz assim, eu queria falar com você, diga, não, nada não, só saudade, né? A pessoa não deixa. Muita gente vive junto, né? E diz assim, não, fulano, ele está sempre perto, mas não vive junto, ele só está perto. Ele acha que vive junto, ele está perto um do outro, mas não está junto. Estar junto é outra coisa. Estar junto é, estou contigo, estou junto, estou contigo. Qual a tua aflição, qual a tua dificuldade? Vamos estar junto? Porque às vezes é só estar perto. Eu estou numa vez, você está na outra. Está perto, mas não está junto. Eu estou vendo você ferrado e eu estou indo embora. Eu estou junto. Junto é, tu está ferrado. O que eu posso fazer? Rapaz, ó, se eu for parar para te ensinar, vai demorar mais. Tá, mas eu posso fazer um café, pelo menos? Uma pizza, alguma coisa para você comer, já que você vai ficar? Isso é estar junto. Isso não é só estar perto. Ok? E aí, gente, para a gente finalizar, eu gosto muito de falar dessa coisa de níveis de habilidade, né? Deixa eu só ajeitar aqui para mim. E níveis de habilidade tem exatamente esse ponto aí, esses níveis de habilidade para a inteligência emocional. Né? Primeiro, a gente falou nele, eu vou só relembrar para vocês. Autoconhecimento, acho que esse é um ponto fundamental, se conhecer. Autocontrole, quando você se conhece, você começa a saber até onde você pode ir, até onde você não vai. Você começa a ter os controles de você mesmo. Quando você tem autoconhecimento e você tem autocontrole, automaticamente você gera motivos para tomar ações que são importantes para você. Então, você tem automotivação. E aí, com a automotivação, você gera a empatia, que você já consegue se projetar no lugar de outras pessoas e entender como elas estão pensando. Com isso, você melhora a tua habilidade social. Preste atenção, uma coisa vai puxando a outra. Então, o que encabeça essa lista maravilhosa, fantástica, de nível de habilidade, é o autoconhecimento. Então, quanto mais você se conhecer, e gente, nós temos fraquezas, nós temos pontos vulneráveis, nós temos pensamentos obscuros, nós temos. Todo mundo tem uma diferença de uma pessoa para outra. É a intensidade dos pensamentos. Mas todos pensam a mesma coisa. A gente tem cerca de 60 mil pensamentos por dia. 60 mil. Sabe que você está deitado na cama e está na cabeça? Todo mundo acontece isso. Só que tem gente que pensa coisas boas, tem gente que pensa coisas ruins, tem gente que mistura isso. Mas autoconhecimento. Eu sei que fulano é difícil. Porém, eu sei que eu sou também muito difícil. Eu também sou difícil. Eu sou difícil. Eu tive uma amiga que estava conversando comigo dizendo assim, cara, o meu marido é chato, mas, putz, eu sou muito mais chata que ele. Jário, como eu sou chata? Eu disse, o que é que tu acha não de si? Ó, tá perguntando, eu vou dizer, eu acho, tu é chata pra caramba. Como tu é chata, mulher. Nossa Senhora, tu não deixa, se a gente vai para um lugar, tem que ser o teu lugar. Tudo é você, tudo é você. Cara, deixa as pessoas falarem um pouquinho, deixa as pessoas brilharem um pouquinho. Tu só quer brilhar, né? Ele fala isso, parece que eu estou vendo meu marido, ele está vendo, se fosse outro homem era a mesma coisa, o problema não é o homem. Então preste atenção que às vezes é isso, né? E aí, claro, para a gente concluir, eu vou contar um segredo para vocês, que eu gosto de contar segredo, né? As pessoas falam assim, Jair, como é que a gente faz para a mente brilhar? Eu digo que mentes que querem brilhar, elas são treinadas. Primeiro, seja uma pessoa positiva, independente do que você está passando. Seja uma pessoa que pensa na questão da resiliência o tempo todo. Controla a tua emoção para ser resiliente, para dizer assim, o fundo do poço tem mola. Quando eu chegar lá, eu bato e volto. Porque comigo é assim, né? Entende os recados que a natureza te dá, porque a natureza começa a dar recado. Sabe, gente? Acontece com todo mundo, comigo, com todo mundo. Eu tenho uma experiência pessoal. Quando você começa a se achar muito, a ponto de você achar que você é melhor que outras pessoas, a natureza te dá um recado. E mostra para você que você não é isso que você está se achando. E aí você volta um pouco para dizer, mas eu preciso de mais. Mas já uma vez tu falou que a pessoa tem que se achar. Você tem que dizer, eu sou bom nisso. Mas isso tem um limite.
Não sobrepõe, não ultrapassa esse limite, senão você vai passar por cima de valores que são importantes. Tá? E humildade é um deles. Se você sabe que você tem algo para fazer na tua vida a partir de agora, entra com tudo. Entra com tudo. Que emoção tem a ver com entrar com tudo. O que emociona é a gente entrar com tudo. O que emociona é a gente ver alguém que entra com tudo num processo e se dá bem, porque entrou com tudo. Porque quem entra mais ou menos, vai sair mais ou menos, gente. E eu quero muito pedir a vocês isso aí. Foca na missão. Se você não tem, desenha ela agora. Mostra aí já, a minha missão é essa aqui, ó. Até o final do ano, eu tenho que fazer isso aqui para minha vida. Foco na missão, gente. Foco na missão. Se você começar a tirar para todo lado e não sabe qual é o alvo, você não vai acertar em lugar nenhum. Foco na missão, foco no alvo. Tá? E aí, eu quero deixar uma âncora aqui, que eu acho que funciona muito na pandemia. Eu já falei dessa âncora para algumas pessoas. Eu acho que essa âncora ela tem tudo a ver agora com o que a gente está passando, o que a gente está vivendo, né? Essa é uma âncora que vai ficar com vocês, que tem uma linguagem de sinais, de libras, que fala que é assim, ó. Né? E é exatamente isso. Ame. Eu acho que essa é a âncora que tem que ficar. Ame. E ame, para mim, ele tem significado importante. As três letras têm um significado muito importante, né? Primeiro, agregue. Porque se você não conseguir agregar, a pessoa está ali e você chega junto para ajudar, porque se você não está ajudando, você atrapalha. Agrega, chega para agregar, né? Movimenta, porque se você ficar parado, os objetivos não vão vir até você. Você tem que movimentar para ir até ele. Movimenta as pessoas, sacode, para que a gente consiga chegar junto, sacode. Você tem que ser a pessoa que movimenta, que sacode. Você não pode ser a pessoa que paralisa, né? E principalmente, entusiasmo. A palavra entusiasmo significa cheio de Deus. A palavra entusiasmo significa Deus dentro de mim. Entusiasme as pessoas. Tem algo que você acredita dentro de você e transfira isso para outras pessoas. Gere energia para onde você está, onde você estiver. Gere energia positiva para as pessoas. Aí você vai ver que o controle emocional ele se torna muito mais fácil quando você está no ambiente que é propício para isso. Quando você gera energia negativa, quando você não entusiasma, quando você não movimenta e não agrega, você se descontrola emocionalmente e o pior, descontrola todos que estão ao seu redor, né? Então, galera, lembre-se o tempo todo que coisas insignificantes não podem ter poder e não podem dominar a tua vida. Então, não se prende a coisas pequenas. Não se prende. Respira, esquece e bola para frente. E vai pensar no que você pode conquistar e não naquilo que você não conquistou por um erro, por imaturidade, porque o aprendizado emocional é, de fato, a gente não se prender ao que a gente não fez, e sim pensar no que ainda a gente pode aprender e fazer, ok? Galera, super obrigado aí, ABCS, espero ter contribuído nessa tarde com vocês, mais uma vez, assim, gratidão, e não esqueçam nunca, ó, ame o tempo todo, tá? Entusiasme o tempo todo, agregue o tempo todo e movimente o tempo todo. Muito obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Jairo, você sempre em movimento, né? Agregando e nos surpreendendo aqui. Muitos comentários positivos aí no nosso chat. A gente aqui do escritório sempre se energizando com você. Muito obrigada, né? Muitas vezes aí. Já, como bem colocou a Paula aqui, né? O Jairo é um ser iluminado. Então, agradecemos demais aí em nome de todos os gestores, né? Bom, vamos aproveitar e nós temos 10 minutinhos. Você me ouve bem? Vou te mandar, então, temos perguntas aqui. Vamos lá, nós temos 10 minutinhos para responder 4 perguntinhas. Vamos para a primeira. É a pergunta do Pedro. Pedro, que é aqui do nosso time da ABCS. Como lidar com os dias ruins? É melhor tentar reverter ou só aceitamos que é um dia ruim e esperamos pelo próximo? Pedro, pessoal, tem pessoas que é muito interessante. Tem gente que funciona, né, aceitando que o dia está ruim, que o outro dia vai ser melhor. E tem gente que diz assim, o dia está ruim, mas não vou deixar ele começou ruim, mas não vou deixar ele continuar ruim, não. E vai atrás de fazer ações para que esse dia que estava ruim fique menos ruim, tá? Mas compreender que a vida, a gente vai ter dias muito bons e dias ruins, dias não tão bons, né? Porém, é importante o que você falou. Eu preciso entender só a gravidade desse bom e desse ruim. Se eu estou num dia ruim,
o dia está ruim, e eu estou me sentindo não muito bem, vai ser uma soma de duas coisas ruins, né? E aí é esperar realmente passar, ficar quietinho no canto. Se eu estou me sentindo muito bem, mas está contemplando a natureza para ser um dia ruim, eu não vou deixar esse dia, né, dominar o que eu estou sentindo, não. Então, eu vou diminuir esse poder de ruim para o dia ficar melhor. Então, Pedro, depende muito da gente. Então, observa tudo aí, mas, no mais, deixa o dia bom, Pedro, o tempo todo. A gente precisa de dia bom. A Samanta, obrigada. A Samanta aí que está participando com a gente, fez muitos bons comentários também aí em relação à palestra. Fez uma pergunta ótima, Jairo. Como agir quando a meritocracia não é uma ferramenta de promoção? Ô, Samanta, é muito engraçado essa história da meritocracia, né? Porque é uma coisa muito louca essa coisa da meritocracia. Ser ou não uma ferramenta de promoção. Eu acho que mérito é mérito, tá? E a empresa tem que ter um processo de promoção diferente da meritocracia. Por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, hoje eu estou utilizando uma ferramenta chamada de Merit Money, e essa ferramenta é muito interessante. É que não é o chefe que dá mérito para as pessoas, que premia as pessoas. É uma ferramenta muito interessante que fala o seguinte: os colegas, os pares, por exemplo, você tem uma pessoa, Samanta, que te ajuda e te desenganchou de um projeto muito pesado que você estava, que você precisava entregar, e veio uma pessoa do teu lado, o colega, e te desenganchou, te ajudou nesse projeto, sabe? E você ficou tão grato a essa pessoa que você foi no chefe dessa pessoa e falou: ó, o Jairo me ajudou num projeto que eu estava enganchado e tal, e eu queria dar 100 pontos de bônus para ele na avaliação de resultado dele. E essa pessoa, você consegue me dar 100 bônus de pontos. E eu vou juntando esse merit money, que a gente chama esse dinheiro virtual, e no final do ano eu troco esse dinheiro virtual por alguma coisa que eu queira numa loja virtual da empresa. Eu troco por uma passagem aérea, por um ventilador, por o que eu quiser, né? Então, veja, o sistema de meritocracia hoje, ele não está mais voltado para a promoção, ele está voltado para uma outra coisa, para uma realização, para o trabalho em equipe, para o trabalho em grupo, então está muito mais para isso. Porém, a gente sabe, né, que algumas empresas precisam aprender esse processo de que promoção tem a ver com entrega de resultado, mas para entregar o resultado você precisa dizer o que é que você quer. O que é muito engraçado? A empresa que tem avaliação de desempenho, a gente vai colocar avaliação de desempenho. Tá, mas qual é o desempenho esperado? Não tem. E como é que vai avaliar o desempenho se não sabe o desempenho esperado? Então, Samanta, desvincula um pouco a questão da meritocracia com promoção, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E se você quiser, depois a gente pode conversar sobre isso ali, ó, em off, ali, no cantinho, para a gente entender melhor o que é que você está querendo me dizer. Tá bom? Obrigada, Jairo. A gente vai colocar no chat para vocês aí o LinkedIn, o Instagram do Jairo. Ele tá também, ele é sempre muito disponível, então, como ele disse aí para a Samanta, né, se tiverem perguntas aí, ele é nosso coach, né? Acho que todo mundo liga para ele, pede ajuda quando tem uma dúvida. Eu faço isso muitas vezes. Vamos lá para aproveitar o nosso tempinho aqui. O Lucas tem uma pergunta bem legal também. Jairo, quais os métodos podemos usar para fortalecer o nosso emocional na rotina diária, né? Que às vezes é aquela coisa ali, todos os dias a mesma coisa. Como fortalecer a emoção? É engraçado, Lucas, que pergunta legal, né? Eu vi que tem uma coisa que é muito interessante na questão da rotina, que rotina é você fazer a mesma coisa do mesmo jeito todos os dias. Porém, você pode fazer a mesma coisa do mesmo jeito todos os dias com intensidade e energia diferente. Então, você consegue fazer a mesma coisa com intensidade e energia diferente. Mas, Lucas, tem uma coisa que eu gosto muito de falar, é que, assim, a gente, às vezes, por exemplo, a gente não se permite, dentro de uma empresa, aí almoçar com pessoas de outro setor, conversar com pessoas de outro setor. Se você observar, as pessoas se reúnem e almoçam e conversam sempre com as mesmas pessoas. Então, para a gente ter uma energia melhor, a gente precisa conhecer pessoas diferentes. Você está com pessoas diferentes. Então, Lucas, te cerca de pessoas que têm uma energia parecida com a tua, que têm os pensamentos voltados para o teu objetivo, para o teu propósito. O mais legal da vida é você ter o teu propósito, compartilhar ele e agregar pessoas junto de você que estão torcendo para que você consiga o teu propósito. Aí você vai ter uma energia positiva e um controle de emoção fantástico diante daquilo que você quer. E isso funciona para caramba, sabia? É muito bom. Vamos lá, temos então aqui mais uma pergunta. O Ederson Vicari, ele pergunta assim: Jairo, por favor, qual exercício para aplicar no ato executivo e separar a razão da emoção? Dá um exemplo aqui. Favor fazer esse serviço? E o outro já responde: não.
e segundos depois está arrependido, ou você responde rispidamente a alguém e já se arrepende. O que fazer para evitar as ações imediatistas? Qual exercício? Já ensina isso para a gente. Ó, gente, a gente falou de uma coisa aí na palestra chamada de autoconhecimento e autocontrole. Toda vez que eu sei, porque vê, o meu organismo, né, o meu cérebro junto com o meu corpo, ele vai me dando sinais de que eu vou explodir. Então, antes que isso aconteça, eu já fecho a minha porta e não deixo ninguém entrar. Entende? Porque se entrar ali, está entrando na jaula do leão. Entendeu? Eu vou devorar. Então, eu preciso muito me conhecer. E o exercício é, se conheça cada vez mais. Eu sei que quando eu, por exemplo, né? Eu sei que quando eu começo, eu estou olhando que a pessoa começa a fazer uma apresentação e não está do jeito que eu queria, tá? E eu sei que eu vou explodir, eu já na metade mesmo da apresentação, digo, ó, tu deixa eu sair, faz o seguinte, dá uma olhada melhor nessa apresentação e volta aqui depois, aí a pessoa já entendeu que o sinal é, se você continuar, eu vou explodir aqui. Sabe? E assim, tenta, e é uma coisa que a gente tem que fazer, a gente tem sim que demarcar o nosso território. Dizer, até aqui você vem. A partir daqui, se eu tiver desse jeito, não vem não, não entra não. Sabe aquela história da zona de perigo? Eu tenho uma zona de perigo. Então, assim, se você ultrapassar essa zona de perigo, você está em perigo e eu estou em perigo. Então, é muito importante autoconhecimento para poder ter autocontrole. Não existe autocontrole sem autoconhecimento. Eu preciso conhecer minhas emoções. Eu preciso entender. Eu acho que eu conversei com vocês uma coisa muito interessante, que eu tenho uma mentorada que ela diz assim, Jairo, quando a reunião começa a pegar fogo, as minhas meninas, que só tem mulher na equipe, as minhas meninas começam lá a falar, e eu levanto a mão e digo, pessoal, eu estou ficando nervosa. Já corre um, pega um café, já pega água, porque se ela ficar nervosa, ela sai comendo feito bicho todo mundo. Então, assim, ela se conhece muito bem. Se o pessoal todo mundo faz, estou ficando nervosa, a pessoa já acaba a reunião, já está no chocolate, já traz uma água, fecha a sala, deixa ela sozinha, pronto. Os pensamentos dela, porque se ela ficar nervosa, sabe? Então, é muito importante você levantar a mão quando você está ficando nervoso. Pessoal, vem cá, isso não vai levar a gente para lugar nenhum. Fulano, é o seguinte, hoje não estou conseguindo falar com você, não. Passa aqui amanhã. Não, chefe. Amanhã a gente conversa sobre isso. E aí você vai buscar fazer alguma coisa para distensionar. Vai tomar um Muay Thai, vai correr, andar de bicicleta, vai fazer alguma coisa que você gosta. Ok? Mas não deixa perder o controle. Depois que perde o controle, é aquela história. Quando espalha para juntar de novo, é problema. É interessante, né, Jairo, você respondendo como, assim, eu vou falar 5, 6 anos, mas eu estou te ouvindo e estou pensando, se nós talvez expuséssemos um pouco mais dessas nossas vulnerabilidades há alguns anos atrás, como gestores, isso parecia uma fraqueza, né? E hoje, te ouvindo e sabendo expressar, né, pelo que você está dizendo, e como expressar, isso se torna uma força, né? É muito interessante a gente ouvir aí as suas explicações, porque tudo gira um pouco em torno disso, né? Isso, exatamente. Bom, gente, tem né? Muitos parabéns aí no chat, a gente fica muito feliz. Quero reforçar aqui, Samanta, né? Um beijo de toda a nossa equipe, agradecer a Samanta, que é de Goiás, a Crenilda, o Jairo conhece bem, né? Que faz toda a propaganda aí, um beijo para ela, né? E para todos os gestores, né, que estão aí conosco, todos os gestores do nosso sistema participando, o Jairo conhece, também trabalha conosco, né? Então, agradecer a vocês, a BCS cada vez mais ela vai procurar, acho que o Jairo colocou um slide ali que a gente olhou aqui e falou, meu Deus, é isso mesmo, né? A experiência positiva dos clientes, ela tá ligada à nossa emoção, né? Eu acho que isso antes da pandemia era diferente, mas agora eu acho que isso tem tudo a ver. E nós aqui, né, como Sistema BCS, estamos aí com quase 100 gestores, líderes, pessoas com as vulnerabilidades, né, Jairo, como nós, conectados, mas a nossa energia, ela vai estar ligada aí ao amar, ao movimentar, ao agregar. Quero agradecer os nossos consultores, Atalho, Bisinella, né, que estão todos aí também sempre mandando energias boas. Jairo, que você receba tudo isso, né, que você sempre nos traz, e a suinocultura brasileira vai continuar cada vez mais positiva e aprendendo com você, viu? Obrigado, estou à disposição. Como diria o Luan Santana, é só você fazer assim que eu volto.
Ó, então a gente já vai terminar fazendo assim, que já tem gente pedindo mais aí. Gente, a gente vai então chamar aí o vídeo, né, do nosso próximo encontro. A gente tem então aí agora 2 módulos que são de atividades mais internas, Jairo. Vamos trabalhar um pouquinho das questões políticas, técnicas de varejo, mas aqueles também que forem do sistema ou clientes aí do nosso fundo que quiserem participar. Então, vamos assistir juntos aí. Jairo, vou te dar um minutinho para dar, então, aí um recado final para o pessoal. E as suas redes sociais estão aí também, tá? É contigo aí. Beleza, pessoal. Muito obrigado. Estou à disposição de vocês. Me segue lá no Instagram, @jairmartiniano, tá? Fiquem à vontade. É sempre um prazer estar respondendo. Eu demoro para responder, mas eu sempre respondo. Gente, prazer demais. Muito obrigado pela oportunidade de estar vendo muita gente que fez mentoria comigo e outros que já vão fazer, né? Que coisa boa. Feliz demais. Mais uma vez, obrigado a BCS, obrigado pelo sistema, pelo convite. Tá? Gente, vamos em frente. Cuidar da saúde, que é importante. Obrigado. Então, muito obrigada em nome de toda a equipe da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, de todo o sistema, né? A BCS, com todas as nossas afiliadas estaduais, regionais, que fazem da suinocultura brasileira uma atividade cada vez mais em busca de conhecimento, a gente agradece. E no dia 10 de junho, quem quiser aprender e entender um pouquinho mais aí sobre as questões técnicas e políticas, né, para fazer a gestão das associações, se conecta com a gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada. E a palestra do Jairo vai ficar disponível lá no nosso YouTube, no YouTube da ABCS, a ABCS Educa. Logo, logo a palestra está lá para todos vocês. Muito obrigada a todos, obrigada à equipe ABCS de Estrela, né, aqui de Brasília, que está conosco também. Muito obrigada a todos.